Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a família e o nosso projeto reencarnatório. Como Emmanuel nos disse, que não temos a família que queremos, muitas vezes, na maioria das vezes, temos a que precisamos. E André Luiz nos mostra isso no livro Nosso Lar. Após mais de um ano já trabalhando em Nosso Lar, feliz, muito feliz, porque tinha visitas constantes de sua mãe, que se encontrava numa colônia mais elevada. Frequentemente ela vinha visitá-lo. E numa dessas visitas, ela falou para André que ela iria reencarnar, que havia pedido para reencarnar. Ele ficou surpreso, preocupado até. Como assim? Mãe, mas a senhora precisa? Não, eu mesmo não preciso. Inclusive tem um trabalho que eu estou fazendo nessa colônia, estudos, mas eu pedi para reencarnar. Aí André falou, mas mãe, e tentou convencê-la a não fazer. Por final falou, tá bom, mas por que a senhora quer reencarnar, mãe? Você sabe que seu pai está no umbral. Eu soube, a senhora me contou que ele teve uma vida não muito regrada, apesar de ser um bom pai, apesar de nunca deixar faltar nada em casa, nos tratar muito bem, ia conosco às missas, né? Tinha o seu culto religioso. Ele tinha uma vida dupla, onde ele tinha 2 amantes e também bebia, fumava muito. Então, ele está no umbral, sofrendo muito, porque essas 2 amantes que ele tinha, na realidade, quando ele desencarnou, deixou elas sem recursos. Elas ficaram sem recursos, porque eles a mantinham. E uma acabou se prostituindo, a outra por falta de dinheiro, enfim, desencarnaram. E ao desencarnar, foram atrás do seu pai, porque já naquele momento, em vida, começaram a odiá-lo, por não ter deixado alguns recursos para elas. E começaram a procurar. E ao encontrar, as 2 se juntaram para fazer ele sofrer, como vingança. Tá bom, mãe, mas e aí? Não entendi. Pois é, eu vou reencarnar para novamente casar com seu pai. André ficou assustado. Mas mãe, depois de tudo que ele fez com a senhora não tem raiva dele? Não, filho, não tenho raiva dele. O meu amor por ele é maior que isso. Porque quem ama jamais perdoa. Quem ama jamais perdoa. Porque quem ama nunca se magoa. Compreende a infantilidade, a irresponsabilidade e simplesmente ama. É o que Jesus faz conosco, né? A gente às vezes pede perdão para Deus, para Jesus, para os nossos amigos espirituais, pedindo perdão para eles. E eles jamais nos perdoam. Porque eles nunca se magoaram conosco, nunca se feriram. Lamentam as nossas decisões, mas compreende, respeita, orienta e ama. E a mãe de André Luiz amava o seu esposo, não da forma como nós aqui conhecemos, mas o amor carnal, né? Que muitas vezes nós confundimos o amor verdadeiro com o amor carnal. E quando nós amamos de forma carnal, nós na realidade estamos controlando. Nós estamos de alguma maneira possuindo a pessoa, nos apegando. Mas ela o amava diferente, amava verdadeiramente. Ele se conformou, tá bom, mãe, fazer o quê? A senhora quer, né, casar de novo com meu pai, eu respeito a senhora. Mas tem um pequeno porém, que aí deixou André completamente aturdido.
Mas não é só isso não, meu filho. Eu vou reencarnar com seu pai. E nós, eu e seu pai, teremos 2 filhas. 2 filhas. É mesmo, mãe? Nossa, quem será? A nossa irmã que já tinha partido, né? Mas uma irmã sua? Não. São justamente as 2 amantes do seu pai. Bom, aí você já pode imaginar, né? Imagina uma família constituída nessa situação. Evidente que na espiritualidade, sem o corpo físico, sem as mazelas dos sentimentos, corrompidos, deturpados, a gente tem uma visão melhor da coisa, né? Mas quando estamos no mundo material, no mundo físico, onde prevalece as paixões, as cognições, os sentimentos de baixa estima, de orgulho, de vaidade, de arrogância, de prepotência, do querer ter muito mais do que ser. Imagina essa família. O que vai acontecer? Vamos aqui imaginar. Nós temos um marido que traiu a esposa. Na plenitude da espiritualidade, com certeza ela entendeu tudo isso. Mas, quando estamos no corpo físico, existe aquela reminiscência da desconfiança, não é assim? Será que ele não vai fazer de novo? Aqueles sentimentos que a gente às vezes sente, sem compreender de onde vem. Não estou entendendo. Aí é um negócio, eu não sei, tem alguma coisa com ela ali que eu não sei o que é. Alguma coisa, ela é até boa pessoa, me trata bem, mas existe algo. Ou afetividade forte, ou um ranço. Então ela vivenciou com o marido. A história termina aí, depois não se tem, eu não vi em alguns escritos. Mas eu estou imaginando aqui que tinha aquele sentimento, né, de desconfiança entre ela e o marido. E o marido para com ela um sentimento de culpa muito forte. Que no fundo ele sabe que errou e que ela não merecia isso. E as 2 meninas, hein? Como é que será essas 2 meninas? Um ciúmes mortal do pai, porque as 2 eram amantes, não se conheciam, ficaram conhecendo depois. E o mesmo momento que tem ciúmes, tem raiva. E um ciúmes entre elas, brigando pela emoção do pai. E outra coisa, a mãe, que é uma adversária, que é uma rival. Mas eu não lembro de nada disso. Ela não lembra de nada disso. O pai não lembra de nada disso. As filhas também não, porque Deus é amor. E faz com que esse esquecimento que todos nós temos quando reencarnamos, como uma dádiva. Porque imagina eu saber de tudo isso ao lado dessas pessoas. Eu jamais cumpriria o compromisso assumido. Jamais. Se eu lembrasse. Eu estou falando isso porque é o que acontece conosco. Evidente que, com certeza, não é no grau da mãe de André Luiz e do pai, mas é o que acontece conosco na maioria das vezes. Porque Emmanuel nos fala o seguinte, que se queres ter alguém ao teu lado por toda uma vida e várias reencarnações, basta odiá-lo. Porque quando a gente odeia, tem ranço, ou tem algum sentimento nocivo e degenerativo, esse espírito, esse companheiro de jornada, vai precisar estar comigo, não por uma, mas por várias encarnações, até desassociar esse sentimento insalubre, que não permite que o amor, que é o nosso grande legado, que é a nossa essência, porque nós somos, podemos não estar, mas nós somos sim, seres maravilhosos, solidários, fraternos, amorosos.
somos. Porque somos a imagem e semelhança de Deus. Se somos a imagem e semelhança de Deus, e sabemos que não é pela corporificação, mas sim pela essência espiritual, é o que somos. Mas não estamos. Justamente porque todos esses sentimentos, que são escombros emocionais, que recaem sobre cada um de nós, fazendo com que esta luz que Jesus nos disse que temos, fica encoberta. E a gente não consegue deixar ela, muitas vezes, espargir, compreender, respeitar e amar aos nossos semelhantes e principalmente a nós mesmos. Porque Jesus nos falou: ama teu semelhante, ama sim teu semelhante, porém como a ti mesmo. Como é que eu posso amar alguém se eu não sei o que é o amor? Se eu não me amar, se eu não me respeitar, eu não tenho como amar outra pessoa. E eu não me respeito quando eu permito que essas frustrações provocadas por um ego corrompido crie esses escombros, essas lesões. E aí o que nosso Criador faz? Nos coloca em grupos, para que ambos ensinem um ao outro como nos tornarmos pessoas melhores. Há uma frase que diz que todos nós, neste planeta, somos anjos de uma asa só. E a única maneira de nós alçarmos voo é nos abraçando com aquele que tem a asa diferente da nossa. Por mais difícil que sejam essas diferenças, esses conflitos, nós temos que nos abraçar se queremos alçar esse voo. E é na família, o grande laboratório de Deus, o laboratório do amor, do resgate, da restauração, que está a minha, não a do meu pai, não a da minha mãe, não a do meu filho, não a do meu esposo, do meu cunhado, da minha sogra, não. A minha salvação, que Jesus disse que nos traria. Que Ele era a nossa salvação. Que a única maneira de chegar ao Pai era através dEle. Então o que Ele fez? Ele chegou até nós, nos disse: não vim mudar as leis, não foi? E como Ele não veio mudar as leis, Ele não se corporificou de repente de uma luz poderosa e apareceu um homem de 30 anos para poder cumprir a sua tarefa. Ele não veio mudar as leis. Então Ele reencarnou numa família simples, de um homem trabalhador e de uma mãe amorosa, se preparando e mostrando para todos nós que nós podemos fazer tudo aquilo que Ele fez e muito mais. Não foi que Ele disse: vós sois deuses, podes fazer o que eu faço e muito mais. Então Ele reencarnou na família, e nessa família houve um compromisso mútuo de amor. O pai trabalhando para mantê-lo, ensinando sua profissão, para que ele possa, na sua pré-adolescência, na sua adolescência e na sua maturidade, se manter. Porque sim, Jesus trabalhava. É evidente que a gente vê nos filmes, mas são momentos de Jesus, mas Ele trabalhava. E hoje existe um seriado, shows, não sei se vocês já viram, acho que, se eu não me engano, eu não sei se é na Netflix ou no HBO, eu não lembro agora, que é um Jesus não mudando o lado filosófico, mas um Jesus mais
humano, se é que se possa dizer assim, onde há muitos ensinamentos. Então Jesus veio e falou: podes fazer o que eu faço e muito mais. E ele nos mostrou como podemos fazer. A família respeitou a sua mãe, seu pai, seus irmãos, né? Então, nesse processo familiar, ele levou às pessoas esse legado. E no momento em que ele está já no seu trabalho, né, de divulgação de seu evangelho, ele veio e disse para Mateus que ele veio nos revolucionar, sem mudar as leis. O que ele quis dizer com isso? Que ele veio modificar o tempo na época. O que ele fez, ele revolucionou. Jesus é um revolucionário. Mas ele disse também para Mateus: eu não vim trazer a revolta. Eu vim revolucionar os tempos que nós estamos vivendo hoje. Vaidade, orgulho, arrogância, prepotência, sentimento indiscriminado de criminalidade emocional, porque não existe só criminalidade física, mas tem a emocional. Como fazemos com que as pessoas que estão à nossa volta, nós flagelamos as pessoas, humilhando essas pessoas. E foi o que ele fez conosco, e até hoje ele tenta nos mudar. E é dentro da família que nós precisamos mudar. Porque a família é o laço mais perto e mais fácil, mais tênue para rompermos todos esses sentimentos degenerativos, esses sentimentos insalubres, sentimentos de vingança. Ah, pô, isso eu não tenho. Eu não me vingo de ninguém. Minha família, por mais que eu tenha um marido sem alça, sem rodinha, que tem que ficar empurrando, eu não me vingo dele, não. Será? Ou a esposa, né? Será que eu não me vingo? Quando eu tomo uma atitude ou digo uma palavra que o fere, porque ele me feriu. Ah, mas espera aí, se ele me feriu, eu tenho que feri-lo. Afinal de contas, eu não levo desaforo para casa. Mas Jesus, de uma forma revolucionária, nos falou: se bateres na face esquerda, dê à direita. O que ele quer dizer? Que nós temos que apanhar? Não, ele quer dizer que eu tenho que mostrar para o outro que eu não estou satisfeito e mostrar para ele como se faz para não ferir nem magoar ninguém. Ele também disse que temos que perdoar os nossos inimigos. Mas como perdoar os nossos inimigos? Como perdoar alguém que destruiu a minha vida? Como perdoar um irmão que tirou tudo de mim, onde meu pai me deu uma herança para nós, para mim e para ele, e ele numa maracutaia me tirou tudo, só me deixou um apartamento, ou uma pensão michuruca? Como não me vingar dele? Eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, eu sempre tive ao lado dele quando ele precisou. De repente, do nada, ele me faz uma coisa dessa. Eu nem esperava isso dele, afinal de contas. Tem uma história de Chico Xavier, que um amigo, companheiro dele, não vou lembrar o nome agora, companheiro dele de trabalho, muito amigo, muito bondoso, trabalhador incansável. E estava sempre acontecendo tudo de errado para ele. As pessoas o humilhavam, as pessoas o ofendiam, era injustiçado na visão dele. E um dia ele não aguentou mais, depois de anos passando por isso, ele não se conformou. Falou: não é possível, Deus não me ama. Vou falar com o Chico, que é assim com Jesus, né? Para ver se... Foi conversar com o Chico. Chico, você está vendo a minha vida? Não está fácil para você não, né? Está difícil. Pois é, Chico, eu não consigo entender o que está acontecendo.
Você não sabe o que está acontecendo? Não, então eu vou te dizer. Você parou de bater e agora está apanhando. Que bom, né, meu amigo? Ele abaixou a cabeça e foi embora. Não existe injustiça no universo, na criação, não existe. Não tem injustiça. É a lei de atração, a lei de causa e efeito, a lei de reação. Essa lei é uma lei, verdadeiramente, ou seja, não dá para modificar. Não tem como modificar. E como o Emmanuel nos falou, não estamos na família que queremos, mas na família que precisamos. E esses nossos desafetos são os nossos personal training, como o próprio Emmanuel nos falou. São aqueles que estão do nosso lado nos ensinando a nos tornarmos pessoas melhores. Mas dessa forma, agressiva, com orgulho, com vaidade, com ignorância, sim. Sim, porque eu, ao olhar o outro, chama-se espelhamento, ao olhar o outro, eu estou me vendo. Muitas vezes eu estou me vendo. Não lembro. Maravilha, ainda bem que eu não lembro. Mas está lá no meu inconsciente. E a minha revolta para com a atitude do outro é muito mais uma revolta de mim mesmo, porque saber que eu estou assim, eu não sou assim, mas eu estou assim apesar de bloquear esses sentimentos e reprimir esse sentimento, porque eu sei que isso não me faz bem, que isso é errado. Então é neles que estão as nossas respostas aos nossos problemas. E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, eles nos dizem aquilo que não queremos, mas precisamos ouvir. Na maioria das vezes. De forma grosseira, de forma agressiva, de forma arrogante, orgulhosa, tudo bem, não justifica. Mas, com certeza, existe ali algo em resposta às nossas preces. Olha que loucura! Como assim? Eu peço a Deus a ajuda, e como todos nós sabemos, não há nenhum pedido que nós façamos que o universo não nos responda ou nos dê de volta. Não existe. Tudo que pedimos nós temos respostas. A única diferença é que não da forma como nós queremos. Porque se eu tenho um problema, o que eu quero? Eu quero que Deus, o universo, as forças que regem o universo, Jesus, resolva o problema para mim. Isso não vai acontecer. Porque pela lei do amor, se eu construir esse problema, eu tenho que resolver, senão não adiantaria, que nem as crianças de hoje em dia. Nós, como os pais, por não querermos que eles passem pelo que nós passamos, nós os protegemos. Automaticamente, eles não sabem valorizar e, ao mesmo tempo, resolver os problemas quando chegam. E é por isso que Deus, as forças maravilhosas, fazem conosco. Tu criastes o problema, meu amor, meu filho, eu vou te mostrar como resolver. Eu vou te mostrar, não vou resolver. Se dizer que o milagre, da forma como é dito, isso é coisa de crenças ancestrais, crenças limitantes ancestrais. Por isso que nós sofremos, porque nós pedimos, temos a ilusão de que um anjo vai aparecer no pé da cama, dá um estalo e tudo está resolvido. Aí não acontece, e a gente se frustra.
E sai de uma religião e vai para outra. Sai de uma, vai para outra. Sai de uma, vai para outra. Chega aqui, aí não deu certo, volta tudo de novo. E a gente fica buscando no estereótipo a resposta que, como Jesus falou, está dentro de mim. Quando perguntam para ele: mestre, mas tu estás dizendo que vais embora? Vais nos deixar? E agora? Quando eu faço? Como eu resolvo meus problemas? Onde... Não tem nada escrito no teu evangelho, eu não aprendi nada ainda, foi muito pouco tempo, muito poucos anos, o que eu faço? E ele fala: o meu evangelho, que é o do Pai, está dentro de cada um de vocês, que é o que está conosco. Não religiosamente falando, mas espiritualmente falando. Porque em cada partícula átmica que tem em nosso corpo está presente o Criador. E com a resposta de todo o universo. Só que não é necessário para nós, né? É necessário o nosso micro-universo. E lá está a resposta aos nossos problemas. E nós precisamos enfrentá-lo, se queremos solucioná-lo. Mas as preces que eu faço, me ajude, por favor. Por que está acontecendo isso, acontecendo aquilo outro? Por que minha vida não anda? Por quê? Porque ele responde. Só que tem um detalhe, como eu disse, não é da forma como eu gostaria. Porque Deus ajuda os homens através dos próprios homens. Ele não manda anjos espirituais, mesmo porque não tem lógica, né? Ele nos manda os nossos protetores, os nossos guardiões, nossos companheiros de jornada, que são amigos. Mas ele responde a nós através dos próprios homens, para que ambos aprendam. Então aquele obstáculo que está na minha vida, aquela pessoa que fala aquilo que eu não quero ouvir, ou aquela pessoa que me incomoda, me atrapalha, nada mais é do que alguém me ensinando qual o caminho que eu não devo seguir. Aqueles que me desagradam, aqueles que me mostram que o mundo está perdido, como nós dissemos, não está, nunca estivemos tão bem como estamos hoje. Mas ele está me mostrando um pai alcoólatra, um pai agressivo, né? Eu sou assim porque meu pai me batia na minha mãe, ele bebia, me deixou na miséria, meu pai foi embora, me deixou com a minha mãe trabalhou que nem uma condenada para me manter, meus irmãos. Ele está nos ensinando sim, de como não fazer, mas, por não lembrarmos das nossas mazelas espirituais, por não lembrarmos do compromisso reencarnatório, eu transfiro esse problema para ele e justifico o meu comportamento. E nessa justificativa eu adio a minha evolução, ou então pelo menos a eliminação desse problema que eu arrasto. Família é uma bênção. Família é um grande laboratório de amor de Deus. É fácil? Não. Sabe por quê? Porque nós também não somos fáceis. As dificuldades é bilateral. Porque nós justificamos os nossos erros, com certeza, mas não respeitamos e não toleramos o erro do outro. Que Deus nosso Pai, que Jesus nosso Mestre, que esta falange de trabalhadores que estão com cada um de nós aqui, amigos, companheiros de jornadas, protetores, guardiões, até familiares, alguns, possam fazer com que essa energia que está pairando aqui conosco nesse momento, possam chegar aos seus lares, aos nossos lares, envolver os nossos entes queridos, mesmo que eles não percebam, recebendo esta luz chamada Jesus. E até mesmo os nossos
companheirinhos de jornada, nossos animais, nossas plantinhas, possam receber também essa bênção maravilhosa. Muito obrigado, que Deus os abençoe.